Boa noite, querido irmão, querida irmã, graça e paz. Estamos aqui hoje, dia 16 de abril de 2020, para realizarmos nosso estudo bíblico. Nós estamos fazendo essa transmissão pelo Facebook da igreja. Se você tiver alguém conhecido que você também queira que ele participe desse momento tão precioso, que é o momento do estudo das Escrituras Sagradas, convide também para que ele participe conosco, para que ele aprenda um pouco mais sobre a Palavra de Deus. Então, um abraço caloroso da nossa igreja, a primeira igreja presbiteriana de Saquarema, a você que está ao nosso alcance. Eu venho também te convidar que nesse final de semana, domingo, estaremos aqui novamente às 10 horas da manhã e também às 18 horas para a nossa devocional lá. Mas antes de mais nada, vamos iniciar nosso estudo bíblico fazendo uma oração. Pai, obrigado, Senhor, porque o Senhor nos concedeu o privilégio de poder ouvir a Tua voz através do Teu santo ensino, Pai. Agora te peço que em nome de Jesus o Senhor receba, Pai, cada ato desse estudo diante de Ti. O Senhor capacite-nos e o Senhor também nos oriente para que possamos, Senhor, Te oferecer o melhor. Abençoe, Pai, cada irmão que está ao alcance dessa transmissão, a sua vida, seus familiares, e que assim o Senhor possa falar profundamente ao coração de cada um. É a oração que eu faço em Cristo Jesus e no nome dele. Amém. Ontem em casa, no nosso devocional, eu lembrei de um cântico que tem a ver com o nosso ensino. Nós estamos falando sobre relacionamento, construir relacionamento. E construir relacionamento, não existe outro alicerce a não ser o amor. E quem nos ensinou a amar? Jesus Cristo. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, esse cântico é um cântico antigo e talvez os mais antigos, mais experientes, lembre dessa letra, que diz: aquele que tem os meus mandamentos e o guarda, este é o que me ama. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a Ele. Aquele esse é o que me ama. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado do meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a Ele. Amém. Louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O Senhor nos ensinou que devemos amar ao nosso próximo como a nós mesmos. E hoje nós iremos falar sobre construindo relacionamentos. É o último estudo dessa série que nós estávamos fazendo aqui na igreja antes
dessa pandemia, antes desse isolamento social, e ficou faltando esse estudo, e nós hoje iremos terminar essa série, e semana que vem iniciaremos outra série. Durante a semana, peço que você nos acompanhe pelo Face, nós iremos anunciar qual será o próximo estudo, vamos fazer um suspense, não vamos dar spoiler sobre qual é o estudo que será, tá bom? Mas hoje nós iremos fechar essa série construindo relacionamentos. Nós podemos ver que tem dois homens com duas pedras, e essas pedras estão construindo uma ponte para fazer a ligação entre eles. Quantas vezes nós levantamos muros ao invés de construir pontes? Quantas vezes nós levantamos uma parede entre nós e o nosso irmão, entre nós e o nosso familiar, ao invés de construir uma ponte em que nos leve a ele? Então nós vimos nesse estudo, nós iremos relembrar agora os estudos que nós fizemos aqui. Primeiro, foi orai um pelos outros. Nós vimos que orar pelo nosso irmão também é construir relacionamento. A oração, quando nós oramos pelo nosso irmão, nada mais é do que uma demonstração de amor. Não é uma obrigação, mas uma demonstração de amor, porque eu amo meu irmão, eu me preocupo com ele, eu estou alegre com ele, por isso eu vou orar pela vida dele e vou dar graças a Deus pela vida dele. E nós tivemos como base o texto bíblico de Tiago, capítulo 5, verso 16. O nosso segundo estudo, falamos sobre amai-vos uns aos outros. E nós podemos ver nesse estudo em que amar, talvez falar, é fácil. Mas no exercício diário, constante, amar é difícil. Porque amar implica várias situações. Várias situações. Inclusive, o estudo de hoje, nós iremos falar sobre essas implicações, o porquê que nós devemos amar uns aos outros. E usamos como texto base o Evangelho segundo João, capítulo 15, do verso 1 ao verso 17. Depois, nós falamos sobre sirvam-se uns aos outros. Em que nós usamos o texto de 1 Pedro, capítulo 4, verso 10. Se você tiver uma caneta, um lápis, e quiser ir anotando esses textos, por favor, será muito valioso para o nosso estudo diário, nosso devocional. Então, nós falamos sobre orar um pelos outros, sobre amar uns aos outros, sobre servir uns aos outros. E o nosso estudo de hoje tem por título: cuidai-vos, sujeitai-vos e suportai-vos uns aos outros. Mais uma vez, cuidai-vos, sujeitai-vos e suportai-vos uns aos outros. E o nosso texto está em 1 Coríntios, capítulo 12, versos 24 e 25, e Efésios, capítulo 5, verso 21, e capítulo 4, verso 2. Então, é o tempo de você poder abrir a Bíblia, tá bom? Nesses três textos, 1 Coríntios, capítulo 12, verso 24 e verso 25, Efésios, capítulo 5, 21, e Efésios, capítulo 4, verso 2. Espero que todos já tenham conseguido abrir no primeiro texto, que diz assim: mas os nossos membros nobres não têm necessidade disso. Contudo, Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha, para que não haja divisão no corpo. Pelo contrário, cooperem os membros com igual cuidado em favor uns dos outros. Esse foi o texto de 1 Coríntios, capítulo 12, verso 24 e verso 25. Nós estamos utilizando a Almeida atualizada. Agora, Efésios, capítulo 5, verso 21, diz assim: sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. E agora, o último texto.
com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Suportando-vos uns aos outros em amor. Quando nós olhamos Paulo, e ele gosta de usar algumas metáforas, e acho que a predileta dele é quando ele fala do corpo. Podemos ver lá em 1 Coríntios, capítulo 12, verso 27, que ele diz assim: ora, vós sois corpo de Cristo, e individualmente membros desse corpo. Então, quando ele fala que nós somos membros do corpo de Cristo, que nós somos do corpo de Cristo, podemos ver que existem três ideias da figura de corpo, e que nós podemos aplicar à igreja do Senhor. A primeira ideia básica nessa figura é de que existe uma interdependência. Uma interdependência. O que vem a ser interdependência? É que nenhum cristão pode atuar sozinho. Nenhum cristão pode atuar sozinho. No corpo de Cristo não existe a... Nós, quando formos morar no céu, não temos uma benzinha só para mim ou só para você. Existe uma interdependência, nós dependemos um do outro. O que nos faz não depender um do outro é o orgulho. E o orgulho não é de Deus. O orgulho é coisa do diabo. Então, a primeira ideia básica na figura de corpo é de que existe uma interdependência. Nenhum cristão pode atuar sozinho. A segunda ideia básica na figura de corpo que Paulo usa é de que existe humildade, tem que ter humildade. Primeiro, interdependência. Segundo, humildade. Porque nenhum cristão deve sentir-se mais importante do que o outro membro da igreja, outro membro do corpo de Cristo. Tem que ter humildade. Quando olhamos para a figura do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós vemos humildade. Ele nos ensinou a humildade. No corpo de Cristo, ninguém é melhor que ninguém. Nós fomos comprados pelo mesmo sangue. E iremos morar no mesmo céu. Por isso ninguém é mais importante que ninguém. Por isso que a ideia do corpo é essa, de que existe humildade, porque não existe membro mais importante que o outro no corpo. Se você ficar sem um olho, você vai ficar deficiente. Assim como se você ficar sem uma perna, ou se ficar sem um dedo. Todas as partes do corpo são importantes. Se em nós todas as partes do corpo são importantes, imagine na igreja, no corpo de Cristo. Saiba que você é importante para o Senhor. E a terceira ideia básica na figura do corpo é de que cada cristão deve lutar para preservar a unidade do corpo de Cristo. Então a terceira ideia básica na figura do corpo é a unidade. Todo cristão deve lutar para preservar essa unidade no corpo de Cristo. Não é apenas o pastor, o presbítero, o diácono, a irmã de oração, alguém do ministério de louvor. Não, todos devem lutar para preservar essa unidade. Então essas três figuras básicas que nós podemos ver é que existe interdependência, nenhum cristão pode atuar sozinho, ninguém foi salvo, eleito para ser artista solo, todos nós precisamos uns dos outros. A outra ideia básica é de que o corpo, os membros do corpo têm que ter unidade, ninguém é melhor que ninguém. E a terceira é que devemos ter unidade, que cada um deve lutar para preservar essa unidade. Logo, quando nós podemos ver, até agora podemos ver sobre isso, sobre a questão do relacionamento, o primeiro ensinamento que nós podemos ver, ou o primeiro mandamento, que podemos ver nesse texto de Paulo, usando a figura do corpo, é que tenham igual cuidado uns pelos outros. É que devemos ter cuidado uns pelos outros, mas cuidado igual. Então nós podemos ver que não existe aquela pessoa que
deve ter uma maior atenção que o outro, todos devem ter a mesma atenção. Por isso devemos ter igual cuidado uns pelos outros. Tá? Então é importante lembrarmos um pouco do contexto da igreja de Corinto. O reverendo Augusto Nicodemos escreveu um livro chamado Corinto, a Igreja Complicada. E se você for estudar as epístolas, podemos notar que Corinto era uma igreja complicada. Então a gente não pode esquecer desse contexto da igreja de Corinto. Aí sim, a gente vai começar a entender melhor esse mandamento de Paulo. Vamos ver algumas coisas que existiam dentro da igreja de Corinto. Primeiro, havia contendas entre irmãos da igreja com a criação de partidos ou grupos. Na igreja de Corinto existia contenda entre irmãos da própria igreja. Existia o que? Criação de partidos ou grupos. Está lá em 1 Coríntios, capítulo 1, do verso 10 ao verso 12. Vou ler alguns textos, outros por ser o capítulo inteiro, tá? Não vamos ler todos os textos, mas eu peço aos irmãos que anotem esse texto e depois você estude em casa, releia esse texto em casa. Bom? Então, 1 Coríntios, capítulo 1, do verso 10 ao verso 12, diz assim, ó: rogo-vos, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa, e que não haja entre vós divisões. Antes, sejais inteiramente unidos, na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Pois a vosso respeito, meus irmãos, fui informado pelos da casa de Cloe de que há contenda entre vós. Refiro-me ao fato de cada um de vós dizer: eu sou de Paulo, e eu de Apolo, e eu de Cefas, e eu de Cristo. Nós podemos ver que na igreja de Corinto existia contenda entre os irmãos. Existia partidos dentro da igreja. Uns diziam que era de Paulo, outros de Apolo, outros de Cefas e outros de Cristo. Aí eu te pergunto, será que um lugar onde haja esse tipo de atitude, será que esse lugar é um lugar que tem, como posso dizer, tem tudo para dar certo? Será que dentro do nosso lar, se eu chegar para minha esposa e falar assim, é uma coisa, ela falar outra, meu filho outra, minha filha outra, será que nós conseguiremos viver em comunhão, em unidade dentro do lar? De igual modo dentro da igreja, dentro do corpo de Cristo. Por isso que Paulo, ele exorta a igreja de Corinto sobre isso. Agora, em 1 Coríntios capítulo 3, verso 1 ao verso 3, nos mostra que a maioria dos crentes demonstrava falta de espiritualidade. Havia contenda, havia partidos e também havia falta de espiritualidade. Vamos lá no texto. 1 Coríntios, capítulo 3, verso 1 ao verso 3. Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podíeis suportá-lo, nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Porquanto, havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem? Então a igreja de Corinto tinha partido, tinha contendas, tinha crentes sem espiritualidade, a igreja tinha calúnia e desrespeito com os líderes espirituais da igreja. Está lá em 1 Coríntios, capítulo 4, do verso 6 ao verso 13. Diz assim, 1 Coríntios, capítulo 4, verso 6 ao verso 13. Estas coisas, irmãos, apliquei-as figuradamente a mim mesmo e a Apolo por vossa causa, para que por nosso exemplo aprendais isto, não ultrapasseis o que está escrito, a fim de que ninguém se ensoberbeça a favor de um em detrimento do outro. Pois quem é que te faz sobressair? E que tens tu que não tens recebido? E se o recebeste, por que te vanglorias? Como se não tiveras recebido? Já estás fartos, já estás rico. Chegastes a reinar sem nós,
Sim, tomara reinasseis, para que também nós viéssemos a reinar convosco. Porque a mim me parece que Deus nos pôs a nós, os apóstolos, em último lugar, como se fôssemos condenados à morte, porque nos tornamos espetáculo ao mundo, tanto a anjos como a homens. Nós somos loucos por causa de Cristo, e vós sábios em Cristo. Nós fracos, e vós fortes. Vós nobres, e nós desprezíveis. Até a presente hora, sofremos fome e sede, e nudez. E somos esbofeteados, e não temos morada certa. E nos afadigamos, trabalhando com as nossas próprias mãos. Quando somos injuriados, bendizemos. Quando perseguidos, suportamos. Quando caluniados, procuramos conciliação. Até agora, temos chegado a ser considerados lixo no mundo, escória de todos. A igreja de Corinto era uma igreja que não tinha respeito pela sua liderança. Também existia imoralidade dentro da igreja. Está lá em 1 Coríntios, capítulo 5, verso 1 a verso 13. Que diz assim: geralmente se ouve que há entre vós imoralidade tal, como nem mesmo entre os gentios, isto é, haver quem se atreva a possuir a mulher do seu próprio pai. E contudo andais vós ensoberbecidos e não chegastes a lamentar, para que fosse tirado do vosso meio. Que tamanho ultraje praticou? Eu, na verdade, ainda que ausente em pessoas, mas presente em espírito, já sentenciei como se estivesse presente, que o autor de tal infâmia seja, em nome do Senhor Jesus, reunidos vós e o meu espírito, com o poder de Jesus nosso Senhor, entregue a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato sem fermento. Pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Por isso, celebremos a festa não com velho fermento, nem com o fermento da maldade e da malícia, e sim com os asmos da sinceridade e da verdade. Já em carta vos escrevi que não vos associasseis com os impuros. Refiro-me com isto não propriamente aos impuros deste mundo, ou aos avarentos, ou roubadores, ou idólatras, pois neste caso teriam de sair do mundo. Mas agora vos escrevo não que vos associeis com alguém que, dizendo-se irmão, for impuro, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador, com esse tal, nem ainda comais. Pois que direito haveria eu de julgar os de fora? Não julgai vós os de dentro? Os de fora, porém, não os julgará. Expulsai, pois, de entre vós o malfeitor. Existia isso dentro da igreja de Corinto. Paulo está exortando a igreja a expulsar toda a imoralidade de dentro da igreja. Havia litígio entre os irmãos. Havia irmão processando o outro. Está lá em 1 Coríntios, capítulo 6, do verso 1 ao verso 11. Esses textos agora eu vou pedir que os irmãos façam essa leitura na sua casa. Então existia litígio entre os irmãos. Existia irmão processando o outro dentro da igreja. Existia também problemas com respeito ao uso da liberdade cristã. Está lá em 1 Coríntios, capítulo 10. É só fazer a leitura de todo o capítulo 10, de 1 Coríntios. Que os irmãos vão ver que existia problemas com respeito ao uso da liberdade cristã. Existia profanação ou celebração equivocada da ceia do Senhor. Está lá em 1 Coríntios, capítulo 11. É um texto que nós usamos no momento da ceia do Senhor. E os irmãos chegavam, os que traziam na festa ágape, traziam os melhores alimentos, comiam antes daqueles que traziam as comidas mais simples ou não traziam. E os irmãos ficavam sem comer. Então existia uma profanação ou uma celebração equivocada da ceia do Senhor. Existia também o orgulho espiritual por parte de alguns irmãos que possuíam alguns dons extraordinários. Está lá em 1 Coríntios, capítulo 12 ao capítulo 14. Então é nesse contexto do uso dos dons que Paulo dá o mandamento de cuidado mútuo. Infelizmente ainda persiste na igreja problemas como preferências pessoais. Se você for olhar lá em Atos 6, capítulo 1, você vai ver isso. E acepção de pessoas. Tiago 2, verso 5
ao verso 6. Então é nesse contexto que Paulo ele fala do cuidado mútuo. Na igreja de Corinto existiam aqueles que se achavam superiores ao seu irmão, que esquecia do seu irmão. E o cuidado mútuo ele é importante. Saber que o que o seu irmão está passando é o que Jesus nos ensina. Chorar com os que choram, se alegrar com os que se alegram. Por isso devemos cuidar uns dos outros. Se tem algo que incomoda muito a Igreja do Senhor nesse período de isolamento social, é o distanciamento, é o estar próximo. Porque aquele que é salvo por Cristo Jesus, ele quer estar junto, não quer estar distante. Mesmo que faça uma ligação, que mande uma mensagem, não é a mesma coisa. Os nossos tempos estão vazios. E isso incomoda o nosso coração e o coração de cada irmão. Porque nós fomos salvos para estar juntos. Por isso, Paulo ensina a igreja de Corinto que deve existir o cuidado mútuo. O cristianismo verdadeiro, ele ensina que eu devo pensar primeiro no meu irmão. Se der, eu penso em mim. Mas o meu irmão tem que estar em primeiro lugar. E o contexto social, o contexto mundial, é de que primeiro eu, se der, depois o meu irmão. Enquanto que Cristo, ele ensina que o nosso amor tem que ser altruísta. Eu tenho que pensar sempre no meu irmão. Sempre no meu irmão. E cada vez que eu penso no meu irmão, eu oro pelo meu irmão, Deus me abençoa. Porque eu esqueço de mim. E lembro sempre do meu irmão. E eu estou cumprindo o mandamento do Senhor, que é amar o meu próximo. E quando eu não obedeço a este mandamento, eu estou pecando, porque estou desobedecendo ao Senhor. E Ele falou dos próprios lábios que nós devemos amar uns aos outros. Então nós podemos ver nesse contexto da igreja de Corinto que existia essa divisão dentro da igreja. Não existia esse cuidado mútuo entre eles. Mas também esse mandamento de que devemos cuidar uns dos outros igualmente tem algumas implicações práticas. Primeiro, o crente jamais deve ser arrogante ou vaidoso em possuir um determinado dom espiritual. E o que nós podemos ver em determinados locais é de que aquele que possui um dom em que sobressai ou está mais evidente, ele não é humilde, ele é arrogante. É como se eu tenho, você não tem. Mas nós já podemos ver que quando nós recebemos a Cristo como Senhor e Salvador da nossa vida, quando Ele nos encontra e nos chama para fazer parte do corpo, a partir do momento que o Espírito Santo habita dentro de cada um de nós já possuímos dons. Não existe crente sem dom. Também não existe crente com todos os dons. Porque Deus dá o dom conforme a necessidade de edificação da igreja. Por isso que não existe um dom melhor que o outro. Não existe. Aquele que ensina ou aquele que faz qualquer outra coisa não é melhor que o outro. Porque todos temos dons para a edificação do corpo. Por isso, no cuidado mútuo, não devemos ser arrogantes ou vaidosos por possuir um determinado dom espiritual. O crente também não deve nutrir um complexo de inferioridade e não possuir um determinado dom espiritual, porque às vezes o irmão quer aquele dom e não observa o dom que ele tem. E ele se sente inferior. E há também aquele que supervaloriza. Uns querem ser arrogantes, outros complexo de inferioridade. Eu não sou ninguém. Conforme diz um desenho antigo. Eu não sou ninguém. Ó céus, ó vida, ó azar. Não
O meu irmão é tão importante quanto eu, e vice-versa, porque todos nós, como disse no início, fomos comprados pelo preço de sangue, sangue precioso de Cristo Jesus. E cada um tem o seu dom. Se você não sabe qual é o seu, ore ao Senhor, peça para Ele te mostrar qual é o dom que Ele quer que você utilize na sua igreja. Que Ele quer que você ajude a edificar o corpo de Cristo. Outra implicação é que o crente deve lutar contra essa inveja espiritual, de querer o dom do outro. Nós podemos ver isso lá em 1 Coríntios, que eles brigavam pelos melhores dons. Orar a cada dia para que o Senhor mortifique a nossa carne, o nosso desejo. Tire de nós essa inveja. E a última implicação é que o crente deve valorizar e desenvolver o dom que recebeu do Espírito Santo. Através disso, aí sim, há um cuidado mútuo uns pelos outros. Outro que podemos ver é sujeitar-vos uns aos outros. Primeiro, cuidar uns dos outros, sujeitar-vos uns aos outros. Então, esse mandamento de sujeitar uns aos outros é um mandamento que é objetivo e abrangente. E a Bíblia, ela adverte a todos os cristãos a se sujeitarem uns aos outros. É só olhar a Bíblia e você vai ver que Deus fala para que nós possamos ser sujeitos, se sujeitar, marido e mulher, filhos e pais, empregados e patrões, crentes e líderes, cidadãos e autoridades constituídas. Então, sujeitar uns aos outros não é só no ambiente eclesiástico, no ambiente de igreja, mas em toda a nossa vida. E submissão é uma atitude interna de espírito, não uma mera obediência externa. Não é fazer o que as pessoas pedem, porque obedecer a ordem qualquer um obedece. Ser submisso é uma atitude interna, uma atitude que vem do coração. Porque é possível obedecer sem, contudo, ser submisso. E quer um exemplo? Lucas capítulo 15, verso 25 a verso 30. Que é o texto do quê? Do filho pródigo. Diz assim: ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos criados e perguntou-lhe o que era aquilo. E ele informou: veio teu irmão, e teu pai mandou matar um novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Mas ele respondeu ao seu pai: há tantos anos que te sirvo, olha aí, sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho, que desperdiçou os teus bens como meretrizes, tu mandaste matar para ele o novilho cevado. A palavra do Senhor nos ensinando de que obedecer é diferente de ser submisso. Ser submisso é uma atitude interna de espírito. Não é obedecer. Eu costumo sempre ensinar que submissão é estar numa missão com. Quando a palavra ensina que marido, esposa, sejais submisso, eu costumo ensinar que é com a missão junta. A minha esposa não é inferior a mim. Para ela ser submissa, eu não tenho que pisá-la. Para o meu irmão ser submisso a mim, não é pisá-lo. É estar junto na mesma missão. Você tem andado na mesma missão com o teu irmão, com o teu familiar? Então, sujeitados aos outros, devemos cuidar uns dos outros, sujeitar uns aos outros. E nosso terceiro ensinamento é suportar-vos uns aos outros. Eu coloquei a figura do cão e do gato. Se tem uma figura clássica de que não se suportam, é o gato e o cachorro. A igreja é uma comunidade singular,
Pois as pessoas são reunidas espiritualmente pelo Senhor da igreja. A igreja é um lugar único. Não existe outro lugar igual. Porque quando nós nos reunimos aqui espiritualmente, nós somos reunidos espiritualmente pelo Senhor da igreja. É Ele que nos convoca a estarmos juntos. E às vezes surge a pergunta: por que temos que aguentar ou conviver com pessoas tão difíceis na igreja? Talvez venha na sua mente agora aquele irmão ou aquela irmã que é difícil de conviver. Ou até você, até eu. A resposta a essa pergunta é simples. As pessoas são convertidas por Deus, amém? Isso daí é ponto. As pessoas são convertidas por Deus, mas continuam imperfeitas. Nós só seremos perfeitos na glória. Mas até lá, temos as nossas imperfeições. Existe aquele irmão que gosta só de hino. Existe aquele irmão que gosta só de cânticos. Existe aquele irmão que gosta de bateria, existe aquele outro que não gosta. Existe aquele irmão que torce para um time e tem aquele que torce para o outro. Cada um tem um modo de ser. E tem as suas imperfeições. Eu costumo sempre ensinar que convivência é uma arte. Eu tenho 20 anos de casado. Nesses 20 anos, a minha esposa, ela aprendeu a conviver com as minhas imperfeições. E vice-versa. Não somos perfeitos. Mas o nosso relacionamento dá certo porque aprendemos com a imperfeição do outro. A nossa vida é como se fosse um quebra-cabeça. O quebra-cabeça, as peças não são peças feitas iguais. Cada uma tem um formato diferente. Mas no final, quando se junta, sai uma bela imagem. A igreja, o corpo de Cristo, é a mesma coisa. Por isso que devemos sempre ter no coração e na mente a certeza de que Cristo salvou cada um dos nossos irmãos, mas cada um de nós somos imperfeitos. Por causa disso, precisamos aprender a suportar ou a sofrer com resignação, ou com paciência. Por isso devemos suportar com paciência o nosso irmão. Aprender a me suportar. Por isso, suportar uns aos outros. E o mandamento de suportar uns aos outros, nós encontramos 2 vezes no Novo Testamento. Está lá em Efésios 4, no verso 1 ao verso 3, e está lá em Colossenses capítulo 3, do verso 12 ao verso 14. Vou fazer a leitura desses 2 textos. Efésios 4, capítulo, do verso 1 ao verso 3. Rogo-vos, pois eu, o prisioneiro do Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Olha o que Paulo fala, suportando-vos aos outros em amor. Agora Colossenses capítulo 3, verso 12 a verso 14. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Quando Paulo usa esse termo, vínculo, é um termo que é usado na medicina da época. Lá no original, a palavra ela é usada quando se utiliza a parte da medicina que fala sobre os ligamentos do corpo. É a mesma palavra. Quando o amor, não existe amor, não existe ligamento. Se eu romper os ligamentos da perna, vou ficar com deficiência, não vou conseguir andar. Quando os meus ligamentos estão perfeitos,
Eu consigo fazer todos os meus movimentos. O amor, que é o vínculo, que é a ligação, que liga um ao outro, que é o vínculo dessa perfeição, ele não pode quebrar, ele não pode romper, porque se ele rompe, eu não consigo suportar, eu não consigo me sujeitar, eu não consigo cuidar. Por isso devemos sempre rogar ao Pai que Ele transborde o nosso coração de amor, que nós possamos demonstrar através das nossas atitudes, não só apenas de palavra, mas de atitude, que nós amamos os nossos irmãos. Então, no contexto de Colossenses, Paulo usa algumas palavras que são chaves para a gente poder entender esse mandamento, o mandamento de suportar. Ele usa a palavra misericórdia, usa bondade, humildade, mansidão e longanimidade ou paciência. E sem dúvida, suportar uns aos outros significa ser paciente com as fraquezas do irmão. Nem todo mundo é igual a mim, igual a você. Por isso devemos ter paciência, longanimidade com a fraqueza do nosso irmão. Devemos tratar o nosso irmão conforme nós queremos ser tratados. Por isso, devemos suportar uns aos outros. Suportar-nos uns aos outros é uma maneira de preservarmos a unidade do Espírito e a paz entre os irmãos. Suportar é um ato de amor, é perdoar. Por isso devemos suportar uns aos outros. Suportar aqui não é suporte, auxílio. É suportar mesmo. Quantas vezes você já falou, nós já não falamos, eu não suporto aquela comida. Eu não suporto frio, eu não suporto calor. É essa palavra mesmo, suportar. Devemos suportar. Não devemos falar, eu não suporto A, eu não suporto B, eu não suporto C. Eu devo olhar para o meu irmão com amor e ver que ele ainda é imperfeito, assim como eu, que ele possui fraquezas, assim como eu. A partir do momento que nós conseguimos entender esse contexto, a Igreja do Senhor caminha em alegria, caminha em amor, em comunhão. Por isso, construa relacionamentos, ore uns pelos outros, ame uns aos outros, sirva uns aos outros, cuide uns aos outros, se sujeite ao seu irmão, suporte o seu irmão, olhe para ele com olhar de misericórdia. Lembre que o Senhor na eternidade olhou para mim e olhou para você com olhar de amor, com olhar de misericórdia. E devemos ter a mesma atitude com o nosso irmão. Concluindo, cuidar, sujeitar e suportar são 3 atitudes indispensáveis para a saúde do corpo, a Igreja de Jesus Cristo. Então, cuidar, sujeitar e suportar são atitudes indispensáveis na minha e na sua vida. Para a nossa igreja ser uma igreja saudável, devemos ter essas atitudes que são indispensáveis. São 3 armas para destruir o nosso egoísmo. A partir do momento que eu cuido, eu me sujeito, eu suporto, o meu egoísmo é jogado de lado. Faça uma autoanálise. Olhe para dentro de você. Faça uma autoanálise. Olhe para dentro de você. A palavra de Deus, ela sempre vem ao nosso encontro. É uma palavra que sempre nos exorta para o melhor. E toda vez que nós estamos de frente da palavra de Deus, em que ela é ensinada, seja através de um sermão, seja através do estudo bíblico, ou de um EBD, Escola Bíblica Dominical, ela sempre vem para fazer que eu e você venhamos a melhorar. Por isso, toda vez que nós ouvimos a palavra de Deus, devemos fazer uma autoanálise. Senhor,
Será que eu tenho tido essas atitudes na minha vida? Será que eu tenho que melhorar alguma? Por isso, faça uma autoanálise. Faça uma lista dos irmãos com quem você teve dificuldade, tem dificuldade de aceitar e conviver. Vai lá agora. Pega um papelzinho, um lápis, uma caneta e faça uma lista. Senhor, eu não consigo conviver com o irmão A, conviver com o irmão B, com o irmão C. Eu não consigo, Senhor. Eu não consigo, eu sou imperfeito. Me ajude, Senhor. Assuma o compromisso de orar para Deus tirar esta barreira e construir uma ponte entre você e seu irmão. Fez a lista? Fez a autoanálise? Fez a lista? Ore, vai para o joelho. Peça para que Deus intervenha nesse relacionamento. Para que Ele possa fazer você a olhar o irmão com outros olhos. A enxergar nele Cristo Jesus. Por isso, ame sem reservas. Até porque amar, devemos amar como se não houvesse amanhã, como diz o poeta popular. Eu não sei se amanhã estarei vivo. Você não sabe se amanhã estará vivo. Por isso, ame hoje. Ame ao seu próximo hoje. Ore por ele. Está lá em Romanos capítulo 13, verso 8. A ninguém devais coisa alguma, senão o amor com que vos ameis uns aos outros. Não devais, a ninguém devais coisa alguma, senão o amor. O mais importante é o amor, está lá em 1 Coríntios capítulo 13. No início nós vimos que aqui existiam 2 homens, carregando cada um uma pedra. Fechamos os 4 estudos sobre construir relacionamentos. Espero que na sua vida, meu irmão e minha irmã, você construa uma ponte que te leve até o outro lado, até o seu irmão. Lembrando que esse estudo ele fala sobre relacionamento. Lembrando que relacionamento é uma arte. Seja um artista. Construa relacionamentos em nome de Jesus. Meu desejo é que o Senhor continue falando ao seu coração. Que Ele continue fazendo brotar do seu coração o amor que vem dele. E que assim, esses ensinamentos venham glorificar o nome do Senhor através da sua vida. Vamos orar? Feche seus olhos. Vamos falar com o Senhor nesse momento. Pai amado, Pai santo, eu te louvo pela tua palavra, Senhor, porque ela é viva e eficaz. Ela penetra o nosso coração, a nossa mente, nos faz repensar a nossa vida cristã. Te louvo, Pai, porque o Teu Santo Espírito falou ao nosso coração essa noite. E que assim nós possamos colocar em prática tudo aquilo que a Tua Santa Palavra nos ensinou. Continue a falar, Senhor, nos corações através desse estudo. As pessoas que foram alcançadas por esse vídeo. Trabalhe na vida de cada um, Pai. Ajude, Pai, os meus irmãos a destruir a parede que há entre eles e o próximo. E que essas pedras possam ser a base da construção de uma ponte que leve até o outro lado, Senhor. Restaura, Senhor, relacionamentos. Restaura, Senhor, amizades. Restaura, Pai, relacionamento entre os familiares, entre membros do Teu corpo.
Tudo isso eu peço somente para que o nome do Senhor seja glorificado. Obrigado por esse momento que passamos aqui. E com certeza, nós terminaremos essa transmissão alimentados pela Tua Palavra. Abençoe, Pai, cada um que assistiu a este vídeo. Dê, Pai, o restante de noite abençoado para cada um. E que até no próximo encontro o Senhor continue, Senhor, abençoando, guardando, para a glória do Teu nome. Assim eu oro, no nome e no amor de Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém. Vamos pedir a bênção? Que a maravilhosa graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, as doces e eternas consolações do Espírito Santo repousem sobre vós, sobre vossos familiares e sobre todo o povo de Deus espalhado por toda a terra, não somente agora, mas para todos sempre. Amém. Amém. Graças a Deus. Domingo, lembrando aqui, nós teremos nossa devocional live, tá bom? Como eu já disse na outra transmissão, nós não fazemos culto online, porque culto ele requer um ajuntamento solene. Então nós iremos fazer uma devocional breve, tá? Domingo 19, faremos às 10 e às 18 horas. Então, fique ligado, participe, você é o nosso convidado, convide outros também para fazer parte desse momento. Talvez a igreja em que esse teu amigo, esse teu irmão frequente, não esteja fazendo. Então, convide. Vem, vamos caminhar conosco, tá bom? A transmissão será pelo Facebook da igreja, da primeira igreja presbiteriana de Saquarema, a nossa igreja. E aqui está o endereço, Primeira IP Saquarema IPS, tá bom? Você é o nosso convidado. E que assim o Senhor continue abençoando a tua vida. E muito obrigado, mais uma vez, por estar conosco nessa transmissão. Deus te abençoe.